Recentemente, tivemos lançado o primeiro trailer de GTA 6, algo que mais de uma geração aguardavam ansiosamente. Até porque o último GTA, o 5, foi lançado há mais de 10 anos, então a Rockstar realmente esgotou todo o conteúdo possível do jogo. E isso deixava a gente muito ansioso pro possível próximo jogo, porque atualmente demora uma eternidade para lançar um novo jogo, a Rockstar. Mas quando lança, é só jogo da década, como foi o caso de Red Dead Redemption 2, que levou o God dos fãs. Nesse vídeo, o roteiro estava pronto dia 16 de dezembro, porém no dia de hoje, 19 de dezembro, simplesmente foi lançado pra gente o maior vazamento do mundo gamer de todos os tempos, com a Insomniac, empresa que criou o jogo do Mira, tendo tido vazado 10 anos dos futuros projetos que ela tem. E cara, teve um negócio muito sinistro nisso. Então eu vou refazer uma parte do que pra isso. Mas na frente vai ter, beleza? Então aguardem e curtem já o vídeo, por causa que vai ser um pouquinho de trampo aqui. É muita coisa, mano, muita coisa. Mas ok, muita gente tava especulando que dia ia ser lançado o jogo GTA. Um trailer, qualquer coisa. Tanto que vazaram um tempo atrás um vídeo do jogo na versão meio que beta dele. E isso deixou muita gente maluca. Pressionaram tanto a Rockstar que qualquer movimento novo, diferente no modo online do GTA V, ainda deixava todo mundo maluco e teorizando que isso era para mascarar que o jogo ia ser lançado e etc. Até que finalmente, no dia 1º de dezembro, foi finalmente anunciado que teria o primeiro trailer de GTA 6, algo que ia impactar o mundo dos jogos mais uma vez. Mas como sempre, tem algum emocionado querendo tentar se aparecer. O trailer oficial iria ser lançado no dia 5 de dezembro às 9 da manhã, horário dos Estados Unidos. Porém, o filho do chefe da Rockstar simplesmente postou o trailer todo um dia antes. E em que isso realmente, e qual porcentagem, isso atrapalha a gente ou a empresa Rockstar em si? Bom, primeiro que isso fez ela ter que postar antes do esperado, porque se postassem no outro dia, ia acabar que todo mundo já teria visto o trailer antes e não ia querer ver no canal oficial da Rockstar, que ia gerar um prejuízo enorme para eles. Mas não tanto porque agora, mais de 11 dias depois, o trailer oficial consta com mais de 149 milhões de views, que quebrou vários recordes. Mas possivelmente, talvez, teria sido mais explosivo se tivesse postado na data combinada. Agora, em que isso atrapalha a gente? Bom, é algo bem simples na verdade. Isso acaba com a surpresa, a emoção de ver algo pela primeira vez ao vivo, que tinha muito em próprios eventos gamers, como no caso da recém-fechada E3, que anunciou grandes jogos como God of War 4, que era uma surpresa enorme. Ou no caso de quando, dessa vez não foi a E3, acho que foi em outro evento, anunciaram que iria ter Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Então a sensação de você descobrir do nada gera uma enorme surpresa, cara. Isso traz emoção e isso é muito importante para os jogos, que precisam fazer de tudo para as pessoas comprarem os jogos, que já são caros. Então precisa ter uma divulgação que deixe os fãs empolgados e, se possível, malucos com isso. Ok, agora eu vou falar sobre esse vazamento de 10 anos da Insomniac. No dia 19 de dezembro, na manhã dele, foi simplesmente divulgado todo canto vários projetos de futuros jogos, lançamentos e gameplays. O jogo em questão que eles mais falaram sobre nesse vazamento foi o tão aguardado Wolverine, que a gente pensava que ia lançar 2024 ou 2025, mas pelo vazamento vai ser em 2026 e vai ter um jogo antes dele, e o jogo vai ser do Venom para 2025. Os outros projetos são para 2028, Homem-Aranha 3, em 2029 um novo jogo de Ratchet e Clank, para 2030 possivelmente o que mais deixou geral em choque e feliz pra caramba, X-Men. E tem mais um pra 2032, só que sem nenhuma divulgação de nome e tudo mais. Cara, isso aqui são 10 anos de projetos. A próxima década deles simplesmente foi revelada assim, mano. E olha, se não fosse só desse jeito, não era tão ruim, porque uma hora ou outra eles iriam divulgar os projetos. Porém, eles lançaram uma gameplay do jogo do Wolverine. E aí sim, aí gera um problemaço. Mas o que poderia de tão ruim acontecer? Bom, dependendo do caso, eles podem aproveitar isso e lançar mais coisa do jogo. Ou eles podem adiar o lançamento do jogo. Ou também, em caso mais grave, que eu acho meio improvável e radical, é eles cancelarem o jogo. Mas isso pro Wolverine é meio improvável,
porque já teve uma certa divulgação. Porém, nos outros pode não ser o mesmo caso. No vazamento, além de falarem dos jogos, revelaram também que a Sony planeja aumentar o preço dos jogos para algo entre $80 ou $100. Os valores em reais não tá aí nada. Claro que eles não iriam deixar isso de lado. Então, além deles mostrarem uma gameplay de Wolverine, eles também revelaram um monte de detalhes sobre o jogo, como por exemplo, a Jean Grey poderia ser jogável. Pô, irmão, aumente essa segurança aí, pelo amor de Deus. Nos últimos anos, a Sony teve The Last of Us 2 vazado um mês de antecedência, God of War Ragnarok vazado 3 semanas de antecedência e agora 10 anos de projetos da Insomniac. Isso mancha completamente a credibilidade da empresa. Mas nos últimos anos, isso tá acontecendo não só com a Sony, mas com tudo, cara. Tudo. E existe limite pra isso de maluco. Tem páginas e canais que já estão divulgando 500 coisas que possivelmente vão ter no jogo, do GTA 6. Isso estraga completamente a experiência da pessoa a jogar pela primeira vez. GTA 6 só vai ser lançado lá para 2025. E possivelmente, até lá, já vai ter vazado 40% do jogo. Mano, isso não é legal. Isso é bruxante. E eu não vou ser hipócrita. Eu sigo muitas páginas e canais assim. Mas é óbvio que isso estraga a magia da primeira vez. Aliás, eu sigo uma página, mano, ela publica todo dia no Twitter uma coisa de GTA, velho. Todo dia de verdade. É uma página muito boa, que eu acho que tinha um canal aqui muito famoso até, de GTA também, mas foi banido. Provavelmente a Rockstar deu um strike no canal e, bom, agora ele tá no Twitter. Beleza, isso de vazamento no mundo game. Mas e pro mundo cinematográfico? No cinema é muito, mas muito fácil vazar bastidores. Cenas e atores dos filmes, como queriam de todo jeito fazer isso com o filme de 2021, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que, cara, era incrível. Toda semana alguém tava teorizando se iria aparecer um Andrew Garfield ou um Tobey Maguire. Toda semana tinha uma cena vazada de uniforme, de fala dos atores e tudo. Muita gente tava com dúvida se eles iriam aparecer ou não. Mas isso é um ato de marketing genial, que faz gerar um suspense pra gente e grana pro diretor. Mas isso não é ruim, porque foi ótimo saber bem do filme que eles estão lá. Ainda mais se você viu tudo isso nos cinemas mesmo, que aí tem gritaria pra caramba e tudo mais. Isso gera um hype sinistro e uma satisfação no final muito boa. Mas agora, se tivessem já colocado eles na capa do filme, como tá atualmente, não geraria tanta emoção assim. Seria só mais uma participação especial no filme. Mas o complicado é que eles tentam fazer isso com absolutamente tudo. Com Deadpool 3, por exemplo, que vai lançar em 2024, já estão tentando fazer isso, lançando que o Wolverine vai estar lá, mostrando o visual dele, blá blá blá. Se tudo isso fosse no suspense, lá na hora do filme, isso ia ficar muito melhor. Pelo fator surpresa mesmo. Então o ato de ter muitos vazamentos causa um certo desinteresse. Isso em tudo. Animes, mangá, séries, filmes, jogos, tudo. E na parte de entretenimento, isso fica mais fatal ainda, entende? Porque isso realmente afeta no dia final. Quando o jogo, a série, um filme são lançados. E compartilha esse vídeo aqui para aquele seu amigo que te manda umas 500 spoilers da sua série favorita. Ô, meu amigo, calma lá, velho. Para de mandar spoiler, pelo amor de Deus. Pra quem, assim como eu, curte conteúdo maromba, de academia, sabe também que tem vários canais que postam muitos vazamentos e fofocas no geral. Um muito famoso que eu particularmente racho de gosto muito é o Gogonoid. O cara parece que é literalmente a pessoa. O cara sabe de tudo, irmão. Recentemente, ele e algumas páginas lançaram uma bomba que repercutiu muito, que é o caso do Ramon Dino, atual top 2 Classic da maior competição de fisiculturismo do mundo, chamado de Mr. Olympia, que trabalha numa marca do Brasil chamada de Max Titânio, que é famosa pra caramba, e meio que acolheu o Ramon no início, ainda entre aspas também, mas ok. E o Ramon estava tendo algumas negociações com a empresa Raw, do Canadá / Estados Unidos, que o dono é simplesmente o maior rival dele e atual campeão Classic do Mr. Olympia, Chris Bumstead. Então essa notícia era muito foda e importante, porque estamos falando de um dos maiores, se não o maior atleta de fisiculturismo brasileiro. Então isso traz impacto e é um vazamento muito pesado. E olha que tem bem mais vazamentos assim na musculação. Então é uma área que sofre muito disso. Essas pessoas que vazam informações a troco de likes, views e etc. só atrapalham o real show. E claro, não sejamos hipócritas, né? Aqui no canal tem e vai ter alguns vazamentos, porque né, precisamos de grana. Mas sempre que possível,
vai ter spoiler na capa, título ou no vídeo mesmo. Spoiler é o mal do entretenimento. Aliás, defendendo do tamanho da spoiler é crime. Como no caso do cara que lançou o trailer de GTA 6, o cara que fez esse vazamento gigantesco de 10 anos da Insomniac. Se não fosse o filho de um dos chefões de lá, era caixão da hora, viu, meu amigo? Mas enfim, qual é que é a sua opinião sobre vazamentos? Você acha válido? Assistir quem quer? Não afeta muito no final? Ou você acha que isso realmente afeta a experiência? Comenta aí pra gente conversar sobre isso nos comentários. E é isso, galera. Muito obrigado pela interação. Que Deus abençoe vocês. E não mandem spoilers pros amiguinhos, hein? Fui!